torcedor do Asa, fazer uma oração, porque o nosso executivo Renan passou um pouquinho mal ali, já foi pro hospital, mas que todo torcedor que tem um carinho por nós que trabalhamos dentro do Gigante, que ele possa agora fazer uma oração para que o nosso guerreiro não tenha nada, seja só apenas um susto realmente. Em relação ao jogo, eu estou sendo repetitivo porque graças a Deus a gente sempre está ganhando, né? Mas o reflexo da semana é sempre conseguido, sempre realizado agora, sempre feito. O feito que eles fazem durante a semana, eles conseguem colocar em prática durante os jogos. Uma das coisas que se trabalha muito aqui no Asa, e eu tenho essa preocupação e falo essa preocupação para eles, é para que nós não possamos entrar numa zona de acomodação por causa dos bons resultados. E toda semana eles me surpreendem com semanas muito positivas, muito entregues, né? Até na quinta-feira nós abdicamos de vir pro Fumeirão para justamente preservar o gramado e fizemos um treino lá no nosso CT, um 11 contra 11, pesado, forte, intenso, se marcando muito forte, se jogando muito forte, e ver o que eles conseguem fazer no jogo, para mim não é novidade, E hoje a gente teve um jogo muito positivo, propositivo, para frente, com envolvimento, e não sei se vocês concordam comigo, eu preciso rever, hora ou outra, preciso rever o jogo novamente para ter uma análise mais fidedigna, mas não criamos tantas chances, e as que foram criadas realmente foram convertidas. E isso foi um ponto muito positivo que eu achei durante a partida de hoje. Daniel, independente do resultado, que é inquestionável, inclusive, para uma vitória expressiva, 4-0, mas eu queria que você fizesse uma avaliação específica desse meio-campo seu com a entrada do Guilherme Borges. O que teve de positivo, o que você acha que precisa ser ajustado, o que melhorou, enfim, qual é a tua avaliação? Assim, primeiro que o torcedor e quem nos acompanha não podem confundir que foi devido ao mau rendimento do Tibiri a entrada do Guilherme, não, pelo contrário. Eu já falei no jogo passado e reforço agora, são características totalmente diferentes, né? Com a entrada do Guilherme a gente perde um pouco da questão defensiva, da caça, de anular um meio adversário um pouquinho mais incisivo. Ele consegue fazer, Guilherme, mas não faz com a maestria que Tibiri faz, e que é um serviço sujo que ninguém vê, na maioria das vezes. Já o Guilherme é mais técnico, tem uma saída de bola, né? É o jogo que todo mundo consegue enxergar. Principalmente agora no final, um bom passe pro Will e tal. Então, são dois jogadores que me oportunizam a fechar a casa ou propor o jogo. Então, cabe a nós escolhermos os dois no melhor momento, ou então botar os dois para jogar, ou então colocar os dois para jogar, que também pode se encaixar, né? Mas é bem em cima disso. O que se viu hoje, né? Um jogo mais principalmente no segundo tempo, quando a questão física do adversário baixou realmente, nós tivemos um controle do jogo muito fiel, né? E isso por causa do Guilherme, por causa do Cris, por causa do Bigode, por causa de todos que estavam compondo ali, do Zulu, todos que estavam compondo ali as iniciações. Professor, devido à sequência, né, a gente já observa que alguns jogadores acabaram sentindo. O Charles, né, por exemplo, o Viçosa foi uma jogada do jogo, tem o Paulinho Chopet também pelo terceiro cartão amarelo. De certa forma, assim, também o senhor já observa, por ser um jogo que vai ter um desgaste maior por conta da viagem, pretende dar uma segurada em algumas peças, até para evitar um desgaste maior? A gente conversou sobre isso no jogo passado também, né? Eu acho que ainda não é o momento de ficar se escolhendo o jogo, vou segurar nesse jogo por causa que a viagem é longa, não. Até porque se eu for perguntar para eles vão querer jogar todos os jogos, e isso é bom. Claro que agora começa a ciranda normal. O Paulinho, terceiro cartão, o Bigode também com o terceiro cartão, então eu já tenho 2 modificações para fazer no próximo jogo. E isso só dá a oportunidade de mostrarmos a força do nosso grupo. Eu falava isso para eles agora no final, que agora é a hora de mostrar a força do grupo. Claro que o grupo já vem mostrando isso durante as 6 partidas que fizemos devido aos resultados, né? Todo mundo contribuindo num único objetivo, né? Mas não vejo essa possibilidade. Claro, o Charles, aí o departamento médico que vai avaliar, que vai pontuar se tem a condição de ele ir para a viagem ou não. Então nessas condições sim, mas em relação à sequência de jogos, e volto a dizer, a sequência de jogos que nós temos de sábado a sábado, ela não é, claro e evidente,
tão forte quanto a de segunda, a de domingo quarta, mas ela também se tem um acréscimo de desgaste fisiológico e físico, e aí só chamando os meninos para justificar. Já justifiquei isso muito lá atrás, agora não tenho mais paciência não. Mas se tem um desgaste também, concordo com você, mas ainda não é o momento, não vejo com essa perspectiva ainda, mas os que estiverem com risco de alguma alteração física, fisiológica ou até de uma lesão, aí esses sim vão ser retirados da viagem ou de qualquer outro jogo que venha pela frente. Aniele, seguindo esse raciocínio do grupo, né? O Asas foi muito cobrado na primeira parte da temporada por torcedores, parte da imprensa também, essa questão do banco de reservas, né? O elenco caía muito, a equipe caía muito de produção no segundo tempo, segundo algumas opiniões, por conta das substituições dos jogadores que estavam no banco e que não tinham o mesmo nível dos titulares. Agora, nessa Série D, a gente tem visto o contrário, né? Você vê um Júnior Viçosa, que é o artilheiro da Série D, saindo de campo, a entrada de um Marcelo Toscano, que faz um hat-trick. O Yarley, que quando tem oportunidade, teve 2 nessa Série D, marcou gols. O Will, que tem dado muito trabalho ali pro lateral esquerdo, toda vez entra, é um fogo danado, hoje deu assistência. Te dá mais tranquilidade ter esse elenco mais completo e com mais opções, principalmente ofensivamente? Sem sombra de dúvidas, e complemento ainda mais, coisa que eu já falei anteriormente, todo esse elenco que temos, essa quantidade de bons jogadores que temos, faz com que a competitividade entre eles seja muito grande. Por isso, o nível de apresentação do primeiro minuto até o último minuto do jogo. Eu acredito muito a competitividade que existe entre eles e também é atrelado ao trabalho desenvolvido por eles mesmos, a entrega, o comprometimento e o desenvolvimento da semana. Professor, a gente vê que o Asa está fazendo uma grande campanha, a melhor campanha da sua história na Série D. São 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Queria que você falasse um pouquinho como conseguir manter essa sequência, como conseguir manter esse foco em busca do acesso, que é o maior objetivo do Alvinegro. A manutenção do comportamento e a não vinda do relaxamento é um dos propósitos que nós temos toda semana. Talvez seja o principal. Mas eu esbarro numa condição de entrega. Vou dar um exemplo para você. Na segunda-feira tem um jogo treino contra o Sub-20. Se vocês vierem assistir, é uma correria enorme de quem vai fazer parte daquele processo de segunda-feira. Então, graças a Deus, o relaxamento não está vindo. E o relaxamento ele vem justamente nessas oportunidades, onde só se tem elogio. Contra elogio não se tem defesa. E eu bato muito nessa tecla com eles, e graças a Deus, cara, nós temos um grupo que é muito consciente do que queremos e onde podemos chegar. Você falou em acesso, é muito cedo de falar de acesso, muito cedo. Nós temos ainda, me ajudem, 6 menos 14 menos 6, 8. Nós temos 8 rodadas ainda pela frente. O nosso pensamento está sempre num foco, que é a classificação. 14 jogos no total. A classificação. Até o acesso. Não, aí faltam 8. Depois a gente pensa, você está muito apressado. Muito apressado. Então, é respirar, é viver o momento, viver o que eles estão gerando de valorização profissional para cada um deles e para o grupo, e aproveitar. E que bom que eles aproveitam da melhor maneira, se apresentando muito bem e trabalhando de uma forma muito intensa. Professor, hoje o presidente e o técnico do Serra Branca acompanharam o jogo, inclusive o Flávio Nunes, está emprestado ao Asa, pertence ao clube paraibano. Assim como os dirigentes do clube paraibano que estão observando os jogadores do Asa, que Asa é esse que está assustando todo mundo, outros clubes também estão de olho. Preocupa para o futuro ou cada coisa no seu tempo? Cara, quando a gente vai para os jogos decisivos, seja ele de Copa do Brasil, seja as finais da Alagoana que fizemos, e seja todo jogo decisivo que é a Série D, a gente fala muito para eles irem buscar a valorização profissional. E isso é só fruto de uma valorização profissional que está sendo gerada aqui dentro. Como eles só jogam o próximo ano e vieram avaliar, então que a briga seja só para o próximo ano, né? Que a briga seja só para o próximo ano. Mas temos um grupo muito consciente disso. Eles já, com certeza, eles já são soldados. Me chega muito empresário, alguns diretores, alguns presidentes de clube perguntando também pontualmente por cada atleta que nós temos aqui, como que é o dia a dia de cada um deles, justamente se pensando no futuro. Eu não vejo a possibilidade
de perder um jogador desse agora, né, nesse meio de temporada, porque graças a Deus a nossa diretoria amarrou muito bem os contratos de uma forma que não gera essa possibilidade. Ainda sobre o jogo de hoje, essa vitória por 4-0, todos os 4 gols foram poucas oportunidades que o Asa teve, conforme você disse, mas todas as 4 oportunidades de jogadas trabalhadas, o ímpeto do Asa, a força do Asa, né? Eu não desisti nunca da jogada, mas me chama a atenção o primeiro gol do Marcelo Toscano, porque o Kelito sai da direita e vem para o lado esquerdo, ele faz uma inversão, e o Samuel recebe a bola e tem uma visão privilegiado, ele faz o passe para o Kelito pega, faz o cruzamento, o Toscano de primeira. Dificilmente um atacante consegue chegar numa bola daquela de primeira, mas tem a qualidade do Marcelo Toscano. Me fala sobre esse gol, a jogada desse gol, essa triangulação com a inversão do Kelito pelo lado esquerdo, e se isso é uma jogada também que você trabalha durante a semana. Confesso que a troca de lado do Kelito não. A troca de lado do Kelito não, porque ele se dá tão bem ali com o Paulinho que eu não vejo a condição. O que eu peço muito para ele, Thiago, é para que eles venham para dentro para bagunçar. Isso a gente treina. Mas se você relembrar, momentos antes, o Samuel mesmo achou o Charles e foi, eu não sei se foi impedido, se estava realmente, mas achou no mesmo movimento. Cara, isso é treinado e muito. Eu digo muito para eles, às vezes a gente repete muito um treino que a gente chama de manobra, eles ficam meio assim, manobra de novo, porque fica automático e graças a Deus eles conseguem desenvolver. Mas é bem fruto do acreditar neles, naquilo que é colocado em cima da mesa para que essa forma de trabalho realmente seja a melhor possível para nós conseguirmos os resultados e está atreladíssimo a capacidade e característica individual de cada um. Professor, o jogo de certa forma estava perigoso, né? Aquele 1-0 estava muito amarrado ali, o Barcelona, apesar de não chegar com tanto perigo, mas tinha o perigo de chegar ali e talvez conseguir um gol num fator ali extra, né? O que é que foi primordial ali para que o Asa pudesse desencantar e buscar esses 3 gols em sequência praticamente ali na reta final do segundo tempo? Então, eu sempre falo para vocês dos departamentos que temos aqui no Asa, né? Seja o físico, seja o fisiológico, seja o nutricional, que eu sempre esqueci, até pedir desculpas aos nutricionistas, a Eulália e o João Dórias fazem um trabalho espetacular, os fisioterapeutas. É a soma do processo. Se você contabilizar o jogo nos 90 minutos nós jogamos numa mesma intensidade, numa mesma rotação. Isso é fruto de um trabalho que tem multifuncional dentro do Asa, né? de bons profissionais e atrelado, como sempre, né? A entrega dos meninos e acreditar nesse processo. Então, e eu falava isso para eles no intervalo, olha só, o jogo agora é para quem tem mais garrafa para vender, é na condição física realmente, e assim foi. A gente tinha que ter um pouquinho mais de paciência no início do jogo, girar num lado, girar no outro, tanto que o primeiro gol saiu nessa condição de ter paciência para desgastar o adversário, e achar as brechas, né, que a circulação de bola permite aparecer. Então, eu acredito a isso, cara. Eu acredito ao trabalho deles, ao desenvolvimento físico, principalmente, né? E claro, as modificações, os meninos que entraram conseguiram jogar com mais energia, entraram descansados e só terminaram um processo que foi inicializado pelos que iniciaram o jogo. Daniele, um técnico no Asa não fica tanto tempo no cargo desde 2008, 2009, na época do Vica, né? Um dos maiores técnicos da história do Asa. Você é o técnico nos últimos 17 anos com a maior longevidade. Qual é o sentimento, você que chegou no Asa na reta final da Série D do ano passado, passou por esse campeonato alagoano, ficou a detalhes do título, agora fazendo uma grande campanha na Série D, qual o sentimento de ter esse marco no Asa? Primeiro que eu fico muito feliz em chegar pertinho do Vica, né? Não tenho essa ousadia de ser comparado a ele, nem ser melhor do que ele, porque a história que ele fez aqui foi uma história muito bonita e que merece realmente sempre lembrado como, eu acho, na minha opinião, como dos técnicos, um dos melhores técnicos da história do Asa. Então, se a gente chegar um pouquinho pertinho dele, então a gente está fazendo um processo positivo também, né? Mas, graças a Deus, cara, eu consigo ter longevidade quando me permitem, né? No ABC eu passei 1 ano e 7 meses, no Campinense 1 ano e 4 meses, agora a gente está chegando próximo de uma marca muito interessante. É um conjunto de um bom trabalho, né? Não só meu,
mas de todos os profissionais que me rodeiam, eles me potencializam muito, de grandes elencos, as longevidades que eu tive em outros clubes, os elencos são peças fundamentais para isso acontecer, né? E também o processo da diretoria de acreditar. Teve uma fase aqui no Asa que estava difícil, né? Vai, sai, não sai, tira, não tira, ganha, não ganha. E aí você tem que tirar o chapéu para a diretoria que acreditou no processo, acreditou no trabalho sempre. Uma pergunta simples, professor. O substituto do imediato do Paulinho deve ser o Carlos, e do Fabrício Bigode? Vai com um volante de marcação mais seguro? Como o jogo é fora de casa, eu posso pensar em colocar o Tibiri junto com o Guilherme, como o jogo é fora de casa. Mas aí o que é que eu vou fazer com o Léo, que treina de segundo volante, que está ali se dedicando todos os dias? Então há uma probabilidade maior do Léo realmente jogar ao lado do Guilherme, ou o Tibiri voltar. Vou deixar você com essa dúvida para você ter matéria essa semana. Muito se falou, a última pergunta da minha parte, que os atacantes do Asa não marcavam gols. E já foi dito isso aqui, né? Hoje os atacantes marcam gols. Só desses 14 gols que o Asa fez, só um que não foi feito por atacante. E aí você tem no elenco hoje o artilheiro da competição com 5 gols, que é o Júnior Viçosa, um dos artilheiros. Você tem o vice-artilheiro, que é o Marcelo Toscano, com 4 gols. Ainda tem correndo por fora o Yarley com 2 gols. Administrar tudo isso, Ranieri. Você não pode esquecer do Thiago, que sempre marca ou dá assistência, não é? O próprio Kelito também, que é um cara muito incisivo, que chega muito para fazer gol. Graças a Deus eu tenho essa quantidade toda, não tem dor de cabeça não, pelo contrário. Uma coisa muito positiva entre eles é que não há vaidade, eles se ajudam muito, um contribui para o processo do outro, e isso está nos tornando ainda mais fortes, né? Mas que bom que nós temos essa quantidade de gente que conclui gol. É tão difícil, né? Se você for fazer uma análise aí nos outros clubes, quem está precisando de quê? Aí sempre vão falar, está precisando de 9, está precisando de 10, está precisando de extremo, e graças a Deus a gente é muito bem servido aqui de todas essas posições. Obrigado, técnico Ranieri Ribeiro, fazendo essa avaliação dessa vitória expressiva do Asa por 4-0 diante da equipe do Barcelona de Ilhéus, com o Marcelo Toscano fazendo o hat-trick, né, marcando 4 gols, inclusive, aliás, 3 gols, inclusive, na tarde de hoje, sendo um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro e também o artilheiro do jogo na tarde e noite de hoje aqui no Estádio Municipal. Caiu no Municipal, Clevane Henrique sofre com a agremiação esportiva arapiraquense. Eu pensei que ele ia rimar. Caiu no Caldeirão, já era, tá cozinhado, né? Caiu no Municipal, toma pau. Você viu aí, ouvimos atentamente o que disse o técnico Ranieri Ribeiro, com toda a sua humildade, não é? Respondendo todas as perguntas e colocando o trabalho dos jogadores sempre em primeiro lugar. É dado um trabalho, eles fazem, e por isso